Olá, Leoas! Esse é o Movimento Leoas e neste momento é o Leoas Cast. Seja muito bem-vinda ao nosso primeiro Leoas Cast. Este movimento está demais, não é verdade? E agora com essa novidade, nós queremos transbordar tudo aquilo que o Senhor tem trazido ao nosso coração. Eu sou a pastora Linda Rodrigues, na minha igreja eu sou pastora na IEQ Itapema, eu sou escritora e também a fundadora do Movimento Leoas. É um prazer, é muito bom estar aqui com vocês. E é claro, temos duas convidadas leoas maravilhosas. A pastora Gi. Olá, leoas! Então, sou a pastora Gi. Eu sou pastora aqui na Igreja Quadrangular de Camboriú, a Casa do Pai. Nós estamos muito felizes, junto com a pastora Linda, junto com a pastora Lilian, em participar hoje do nosso primeiro Leoas Cast. Muito bom, seja muito bem-vinda, pastora Gi. E a nossa segunda leoa é a pastora Lilian. Olá, leoas! Estou aqui muito feliz desse momento maravilhoso com essas leoas poderosas em Deus. E meu nome é Lilian Scheffer, sou pastora da IEQ Balneário de Camboriú e feliz por estar nesse momento, vivendo esse momento tão lindo das leoas. Uau, que demais! Realmente a gente está muito feliz por esse projeto. Deus tem transbordado nas nossas vidas e estamos aqui dispostas e disponíveis para tudo que Deus vai fazer. E o nosso tema de hoje que nós escolhemos, que Deus vai falar muito ao seu coração, aquilo que Ele já tem falado no nosso, é como ser uma mulher leoa. É o tema do nosso primeiro episódio do nosso Leoas Cast. Pastora Gi, que personalidade tem uma mulher leoa? Uma mulher leoa? Uau! Incrível falar, sobre mulher leoa. Mulheres leoas, Verdade. Eu gosto muito dessa imagem. Acho que a gente foi muito feliz em ter escolhido essa imagem, porque quando a gente olha para uma mulher leoa, a gente vê, quando estudamos sobre a leoa, o próprio arquétipo da leoa já nos mostra, força. Você vê o olhar de uma leoa, você vê... Quando a gente estuda sobre a leoa, a gente consegue perceber. Ela se levanta para adquirir força. Sim. Então, nós vemos uma mulher posicionada. Eu acredito muito que nós estamos falando hoje com mulheres que estão nos ouvindo, mulheres que vão ouvir, que vão ver esse podcast em outros momentos, o nosso Leoas Cast. Mas é justamente isso. O nosso intuito hoje é que nós venhamos entender que dentro de cada uma de nós existe uma leoa. Às vezes você pode estar pensando, não, eu sou uma mulher mais fraquinha, porque eu tenho meu temperamento, porque eu sou fleumática, porque eu sou melancólica. Não, você é uma mulher leoa. Primeiro porque toda mulher leoa, ela tem essa força, ela tem esse instinto, ela tem uma percepção, ela tem um vislumbre de toda a situação. Então, uma das coisas que eu acho incrível numa mulher leoa é isso, sabe, pastora? Sim. É essa força que tem, que não é nossa. Uma mulher leoa, ela se levanta para adquirir força. Mas da onde que vem essa força? Essa força vem do nosso Deus. Vem do nosso leão da tribo de Judá. É Ele que nos fortalece. Às vezes, pastora, a gente se sente fraca. A gente se sente pequena. A gente olha para as nossas situações, para as circunstâncias do nosso dia a dia. A gente pensa, como? Da onde? Mas a palavra do Senhor diz, ei, diga ao fraco. Eu sou forte, porque é Ele que nos fortalece. Uau, é muito isso. Quando a gente olha para a leoa, uma das expressões da leoa é força. É força. E a gente tem declarado neste movimento que as características das leoas estão dentro de nós. Exatamente. E a gente se levanta. Hoje, nesse movimento, a gente está aqui para levantar outras leoas. Como a gente se levanta todos os dias, pastora Exatamente. Gi? A verdade é que a gente não precisa ser forte o tempo todo. Claro que não. A cada manhã a gente pode se levantar Exatamente. e se revestir Exatamente. dessa força, não é mesmo? Exatamente. Meu Deus.
Lembrando, Leoas, que esse LeoasCast vai estar disponível no YouTube e também no Spotify, para você conferir a hora que você quiser. Pastora Lilian, quando a gente olha para a palavra de Deus, que mulher a gente pode trazer hoje que representa uma leoa? Pastora, eu vejo a Esther, né? A Esther, ela é essa mulher, Exatamente. né? Mas como toda leoa, apesar de nós olharmos para aquele momento em que ela está firme, constante, empoderada, né, com a sua identidade afirmada, ela tem uma história. Exatamente. Ela tem uma história, porque às vezes a pessoa só vê ela naquele momento que ela está vencendo, que ela está crescendo, que ela está num auge, mas essa mulher, como a leoa, né, ela carrega uma história. Toda leoa, toda mulher carrega uma história. Carrega não é uma verdade? história, é verdade. E Esther, ela me mostra essa história. Uau. Porque às vezes a gente olha para essa personagem, Esther, a rainha, mas nem sempre foi assim. Exatamente. Quem Isso. olha muitas vezes pra gente, né, pastora Meu Deus. linda, essa mulher, pastora Gi, nós estamos aqui, pensa Pastora que a nossa Lilian. vida é um mar de rosa, quando na verdade todas nós temos uma cicatriz. Todas nós já vencemos algo, estamos vencendo a cada dia. E se a gente venceu, essa leoa que está aí do outro lado também pode vencer. Exatamente. Não é verdade? Eu Olha só, acredito. Esther, ela vem de um lar onde ela foi totalmente roubada, né? A sua infância, a sua adolescência foi um trauma. Foi. Né? Por quê? Ela perdeu o pai, ela perdeu a mãe, ela perdeu seus parentes, ela está num lugar, numa nação, ela está num lugar que não é o lugar dela. Exatamente. Né? Ela foi exportada para aquele lugar, deportada, aliás, né? Para aquele lugar, onde ela está vivendo num lugar que não é o seu lugar de origem. Exato. E imagine o coração dessa criança, dessa adolescente, talvez como muitas leoas que nós conhecemos hoje. Que foi adotada, né, Que foi pastora? adotada. Exatamente. Que foi rejeitada, que foi órfã. Exato. Tem uma história, né? Mas sabe o que me chama a atenção e eu amo nessa leoa, eu trago muito pra mim, é que o pai dela coloca o nome dela que nem sempre foi Esther, Hadassah. E Exatamente. quando você vai entender o que significado do nome de Esther, Hadassah significa murta. E eu amo estudar, né, sobre isso. Murta é uma planta que sobrevive a tempos Olha aí. difíceis. Uau. Na verdade, Forte. ela não tem beleza. Ela não tem uma flor aparente. Olha isso. Ela tem tempo para florescer. Uhum. Então ninguém dá nada porque ela não tem beleza, né? Então foi isso que o pai de Esther estava dizendo para ela: filha, há um tempo para florescer. Exatamente. E você vai viver esse tempo. Você não é a circunstância. Você não é aquilo que você está vivendo. Você não é aquilo que fizeram com você. Um dia você será Esther. Não importa se hoje você é Hadassah, um dia você será Esther. Eu já vejo aquele pai profetizando sobre aquela filha. Sim. Ele está preparando ela antes de tudo acontecer. O nome dela, ele já estava dando para ela Exato. uma identidade, né? Meu Deus. Então isso é muito forte para mim. Então por isso eu olho para essa leoa e eu fico encantada, porque ela passou por tudo isso, mas ela não desistiu da sua fé. Exatamente. Ela Legal. guardou o princípio que o seu pai e a sua mãe ensinou, mesmo na orfandade, Uhum. mesmo na rejeição, mesmo no momento difícil. Você pode perder tudo, você só não pode perder a fé. É tão legal, né, pastora Lilian, a gente voltar um pouquinho na história de uma pessoa, né? Quando a gente volta na história de Hadassah, de Esther, que é Hadassah, a gente vê ela Hadassah. Então a gente vê esse histórico, esse começo difícil. Exatamente. E a Bíblia sempre diz que não importa a forma que você começa, mas é a forma que você termina. Exato. Se a gente olhar para as nossas histórias, meu Deus, eu até escrevi isso no meu livro Identidade e Propósito. A forma que a gente começou a nossa vida, a nossa história, até a gente mesmo poderia não ter um olhar hoje, né? A gente poderia olhar para a nossa vida naquele tempo e pensar, não ver nenhuma perspectiva. As pessoas poderiam não enxergar nenhuma perspectiva em nós. Se hoje nós encontrássemos uma Esther por aí, o que vai ser dessa guria? Perdeu o pai e a mãe, está sendo criada por um tio,
Qual é o futuro? O que essa guria pode ser? Exatamente. Né? Então, não importa muito a forma que a gente começa. Então, hoje, a gente está aqui para levantar novas mulheres. Levantar essas mulheres como leoas. E pode ser que algumas estejam vivendo este momento daquilo que a pastora Gi falou. Eu não sou forte. Não há beleza em mim. Não há beleza. Não há força em mim. Então, é legal a gente voltar um pouquinho na história e ver isso. Né? Se nós encontrássemos hoje uma mulher órfã, né? com um futuro incerto, a gente poderia olhar para ela e não encontrar força. Não encontrar beleza. E hoje pode ser que alguém está nos assistindo se encontra exatamente assim. Quando se olha no espelho não consegue ver uma imponência de uma leoa, não consegue ver a força de uma leoa. Exatamente. Eu vejo que até mesmo aqui nessa mesa hoje, né, nós estamos com mulheres totalmente improváveis. Né? Então hoje o nosso maior intuito, por meio do nosso Leoas Cast, é você que está do outro lado, você está nos assistindo hoje. Nós sabemos, o livro de Jeremias, no capítulo 29, no versículo 11, está dizendo, né? Eu é que sei que pensamentos eu tenho, né? Acerca de vós, eu é que sei. Então, qual que é o desejo do nosso coração hoje? Você que está aí do outro lado, sabe, é que você consiga vislumbrar no campo do Espírito aquilo que o Pai já tem escrito, né, sobre os teus dias, aquilo que o Pai já tem escrito para você desde a eternidade. O Pai tem escrito uma história. Sim. O Pai tinha uma história escrita para a Daça, né? Ele tinha. Então nós vemos o que aconteceu com a vida dela. Então, que você receba essas palavras, o que a pastora Lilian acabou de dizer, o que a pastora Linda está dizendo aqui. Eu quero falar para você que você seja ativada no seu destino profético. Sabe, que essa mulher que se levanta, sabe, essa mulher que está dentro de você, ela possa ser alcançada e você possa ter certeza que você tem sim, você tem força. Você vai suportar, você vai chegar, você vai conseguir. Não é, pastoras? É isso mesmo. Quando a gente olha para a Daça, a gente vê que Deus levantou ela. E é isso. É a gente acreditar que a força está em nós. E quando a gente olha para o nosso dia a dia, quantos dias a gente precisa buscar essa força em Deus? É verdade. Quantos dias, todos os dias, a gente precisa buscar este renovo em Deus. Então, quando a gente traz essa característica de força para o nosso dia a dia, a gente precisa ser uma mãe forte, uma leoa forte, e a gente encontra essa força no Senhor. E todos os dias essa força pode ser renovada. No dia a dia, para a gente terminar essa característica da força, gostaria de saber de vocês, o que vocês fazem para ativar a força? Ser forte. Né? Pra gente passar para as mulheres leoas, Exato. Porque às vezes elas levantam se sentindo fraca. O que você faz, pastora Gi, para ativar a força? Porque tudo está dentro de nós. Exatamente. A força da leoa, está aqui dentro. A força do leão está dentro. E Exatamente. A gente, quando tem essa consciência, a gente pensa, eu vou ativar esse negócio. É isso mesmo. É isso que eu faço, pastor. Então, tu canta, tu meu dança. Deus, é incrível, né? A gente tem vivido dias assim, a gente sabe que todas nós, você que está nos assistindo, nos ouvindo, aonde você estiver agora, as mulheres, elas estão com uma vida muito corrida, né? Nós somos mães, nós somos empreendedoras, nós somos pastoras, nós somos esposas. E como que a gente faz? Tem dias que a gente se sente totalmente sobrecarregadas. Então é aquilo, aonde você estiver agora, não se limite. Comece a falar com o Senhor. Comece a colocar diante dele a sua vida. Então, eu acredito que quando essa mulher leoa, ela se levanta para adquirir força, é por intermédio de uma vida de oração. Né? Uma vida de oração. Eu acredito muito, porque foi assim, é assim com todas nós, né? Uma vida de você estar presente, falando com o seu Deus, colocando diante dele. Uma vida onde você tem um tempo com a palavra do Senhor, né? A palavra do Senhor, os decretos do Senhor, os decretos do teu Pai para a tua vida. Então, uma vida de devocional. E uma coisa, pastoras, que eu faço muito. Tem dias que me faltam as palavras. As situações, elas são adversas.
Nós estamos vivendo dias, até escrevi num devocional, que nós estamos vivendo dias de densas trevas sobre a terra. Nós sentimos as atmosferas, nós sentimos um peso, nós sentimos ataques, nós sentimos contra-ataques. Mas eu quero deixar uma dica para você que hoje está nos ouvindo, para você que está nos assistindo. Comece a proclamar a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela é viva. A palavra do Senhor, ela é eficaz. Experimente. O dia que você não tem palavras para orar, pegue a sua Bíblia. Você sabe um versículo, por mais pequeno, por mais curto que ele seja, entenda o poder que existe na proclamação. Então comece a declarar a palavra, porque a palavra do Senhor, ela tem poder para mudar as atmosferas, poder para mudar situações, poder para mudar toda e qualquer dificuldade que nós estamos enfrentando. É isso que eu vejo, né? Sim, eu vejo assim. É a fé ativada em nós através Glória da palavra. Deus, isso Jesus mesmo. assim, né? Que quando nós ouvimos a palavra ou lemos a palavra, isso. ela ativa a nossa fé. E ela traz do invisível para o visível. Glória a Deus. Então, aquilo que não existe saída. Nós não vemos uma saída, mas Jesus é a saída. Exatamente. E Jesus é o verbo, ele é a palavra, ele é o caminho. Né? Então essa semana eu falava na live sobre Jesus ser o caminho. Então ele diz, eu sou a porta, eu sou o caminho. Então quando você tem a porta, quando você tem o caminho, você só precisa fazer o que a pastora Gi falou. Exato. Você precisa parar. Acontece isso comigo, não sei se com vocês, né? Mas eu tô lá e eu paro. Falo, calma aí, pera lá. Exato. E aí eu começo a conversar com o Espírito Santo, que ele é uma pessoa. E eu começo a dizer, Espírito Santo, vem aqui. E o Espírito Santo começa a trazer ao meu coração, à minha mente, palavras que vão me tirar aquele foco, que me tiram o problema, né? Eu tô focada no problema. Você tá focada no filho, no que tá acontecendo com o filho. Você tá focada no que tá acontecendo com o marido, mas você não está focada em quem é Jesus nessa situação. Meu Deus. Então você tem que tirar o foco do problema e focar em Jesus. Uau. Aquilo que está drenando a nossa força, pastora Lília, né? Às vezes a gente tem que parar e pensar, onde que eu estou me esvaindo? Né? O que está drenando a minha força? E olhar. E quando a gente vê a leoa, quando a gente comentou isso no início, que a leoa ela se levanta para adquirir força. Exatamente. Eu acho que é muito isso, né? É muito. Quando a gente não aceita aquela situação e dizer, não, eu não aceito. Você ativa a sua identidade. Exatamente. E a gente não aceita. E aí a gente se levanta. Posiciona. Se levanta da fraqueza. Exato. E vamos ler a palavra, e vamos orar, e vamos declarar, proclamar a palavra. Aí a gente percebe que a força ela vai surgindo porque ela já está dentro de nós. Exatamente. E a Bíblia está cheia de mulheres leoas, né? Mulheres que lutam, como a gente. Eu olho para Esther, eu olho para Débora, que era mãe, que era profeta, juíza. Ela era, né, tantas coisas, mas ela estava debaixo de uma árvore, ouvindo a voz de Deus. Glória a Deus. Ela parou com tudo para ouvir Deus. Às vezes a gente precisa parar para ouvir Deus. E quando ela ouve Deus, ela se levanta. Ela diz, eu me despertei. Né? Glória o que a leoa desperta. Nós como leoas precisamos nos despertar. Mas para isso a gente precisa ouvir Deus. Duas considerações para a gente finalizar a força, né? Uma leoa, aquilo que a pastora Lilian falou, uma leoa com cicatrizes, ainda é uma leoa. Uau. Ainda é uma leoa. E uma leoa fraca, ainda é uma leoa. Porque se a gente se levantar, a gente vai encontrar a força que Deus já colocou dentro de nós. Eu acredito. Porque não é o que fizeram com você. Claro. É o que você vai fazer com o que fizeram com você. Então, leoas, você pode olhar às vezes para nós ou olhar para alguém aí da sua rede social e pensar, nossa, é forte, ela não tem problema, não. A gente tem dias que a gente não quer saber de nada, tem dias que a gente não quer saber de ninguém, tem dias que a gente se sente esgotada. Mas se a gente não aceitar, a gente vai se levantar e vamos ser encorajadas pelo Senhor, né? Vamos ser fortalecidas, porque coragem, a gente vai falar agora. É a segunda expressão da leoa. Pastora Gi, quando a gente olha para a vida de Esther,
Que ato de coragem você vê na jornada de Esther? Para mim, assim, algo que me marca muito é aquele momento onde ela faz, né, aquela convocação, né, onde ela fala ali para Mordecai, né? Ela fala, então vai para o meu povo, que era o povo dela. Sim. Né? Então agora ela convoca um jejum, né? Ela reúne aquele povo. E eu não consigo imaginar que eles só jejuaram, pastoras. Não, eles oraram. Eles clamaram. Então uma mulher, né, que quando a gente vê muito isso na leoa, quando uma leoa se levanta, ela levanta outras juntas. Sim. Né, em bando. Você vê que quando você vê uma leoa, você tem que ficar preparada, porque não vem só ela. Vem outras juntas, né? Influência. E a influência. Então assim, quando Esther recebe ela recebe a notícia, ela ouve o que Mordecai traz ali, e ela realmente entende o propósito, aí ela se posiciona dentro do propósito, né? Então a gente vê uma atitude de coragem daquela mulher. E uma coisa que eu quero chamar muita atenção aqui, eu acho isso um ponto muito importante, é se levantar e ter coragem, mas é entender com quais são as armas, né, aonde eu vou estar apoiando a minha coragem, né? Então nós sabemos que as nossas armas, elas são espirituais, são armas de fé. Nós precisamos entender isso. Sim. E elas são poderosas, né? Para destruição, para demolição. A palavra do Senhor diz de fortalezas. Aquele decreto que foi estabelecido sobre aquela nação, sobre todo aquele povo, o povo de Deus, exigia coragem. Exigia força, exigia que aquela mulher se levantasse, mas ela se levantasse na força do leão da tribo de Judá. Coragem. Quando a gente olha exatamente para esse momento da vida de Esther, quando a gente olha para esse momento, a gente vê que ela foi escolhida rainha. Exatamente. Né, pastora Lília, ela passou daquele período de infância, foi forte. Esther, né? E virou Esther, virou a rainha. Exato. E agora é exigido a ela que ela se posicione. Uau. Até Mordecai chamou a atenção dela e disse, será que não foi para este tempo que você foi colocada aí? E aí o que a gente vê, pastora Gi, que para você se levantar, para você influenciar um grupo, para você liderar, precisa coragem. Porque há coragem. Um medo, né, em todas nós. Mas será que vão me seguir? Exatamente. Será que vão fazer o que eu estou dizendo? Exato. Porque Deus chama mulheres líderes nesse tempo. E às vezes há essa falta de coragem, porque eu não tenho esse poder de influência, eu não tenho seguidores, não vão falar não vão fazer, né, o que eu estou sugerindo. Mas a gente vê que Esther, ela teve essa coragem. Exatamente. De liderar um povo, de liderar num projeto espiritual. Exatamente. Ela se tornou uma voz, né? Isso. Eu vejo algo incrível, até eu quero falar sobre isso, porque eu vejo o que nós estamos fazendo aqui. Isso. Né? E vocês que estão nos assistindo, estão nos vendo, é isso. O Senhor, Ele quer nesse tempo liberar essa voz. Existe um clamor, né? E eu vejo que nós, mulheres, nós estamos nos levantando para dar voz, né? Principalmente, eu vejo que o principal é a voz do nosso Pai, a voz do nosso Deus, a voz do Senhor sobre a terra. É a cultura, né? Nós estamos trazendo aqui a cultura do céu para a terra. Então nós, como mulheres leoas, nós precisamos entender que nós estamos sim representando aqui um reino. E eu acho incrível, porque Esther, quando a gente vê, eu até gosto, eu acho que a pastora Lilian até pode falar melhor sobre os ciclos, porque você vê ela Hadassah, você vê um período de preparação, você vê um chamado, né? Você vê toda aquela primeira parte que acontece nas nossas vidas. Acontece com cada uma de vocês. Você vê que quando ela é Hadassah, ela está recebendo o quê? Um chamado. Mas ali exigiu dela o quê? Uma resposta, né? Porque muitos são chamados, né? Poucos são escolhidos. Por quê? Porque você pode ser chamada. Agora, eu quero fazer uma pergunta. Qual é a resposta que você está dando? Porque para você ser uma escolhida, você precisa dar uma resposta ao chamado. Sim. Correto? E eu vejo que aqui, nesse período, onde ela era Hadassah, é o primeiro ciclo da vida dela. Aonde ela está recebendo, ela está sendo preparada. Mas quando o ciclo da vida dela vira, o nível dela é elevado para Esther, agora ela se torna uma voz para toda uma nação.
e por uma causa. Meu eu tenho uma Deus. história. Eu tenho uma frase que diz assim: não existe glória sem sacrifício. Uau. Jesus, para mostrar a sua glória, ele teve que primeiro investir no sacrifício. Não é verdade? A Daça, para ser Esther, ela teve que sacrificar, Nossa. né? Sim ou não? Sim. Apesar de tudo que ela viveu, quando ela foi chamada, o chamado exigiu ela sair de novo Exatamente. do comodismo, da onde ela já tinha criado um relacionamento, uma raiz, né, um conforto, Coragem, estava, ela teve que ter coragem. Exatamente. Né? Ela, como a leoa, ela se levanta. E eu quero falar um pouquinho desse processo, Sim. que me veio agora aqui, que a gente já tinha conversado sobre isso. Que muitas vezes a leoa, ela vai para um lugar para ter os seus filhos, ela precisa ficar só. Olha aí. Não é verdade? Então, existe um momento que você tem que estar só Olha só. para você tomar uma decisão na sua vida. Exatamente. É o que você vai fazer com aquilo que está diante de você. A leoa, ela vai para o deserto, ela fica lá por um tempo para ter os seus filhos e ela sofre, né? Ali, aquele momento, parece que ela está sozinha. Não, mas ela está lutando por algo. Ela está se posicionando. Sendo corajosa Exato. e tendo força, né? Então, uniu as duas coisas. Uma coisa vai juntar com a Exato. outra, né? Ela precisa de coragem, ela precisa de força. E talvez esse momento parece que ela está só. Não, ela não está só. Mas ela está vivendo um momento do seu propósito. Exatamente. Talvez essa pessoa que está aí, talvez você pense que você está só. Você não está só. Isso faz parte. Esse tempo faz parte do tratamento do teu propósito. Exatamente. Eu passei por esse tempo. A pastora Gi passou por esse tempo. A pastora Linda. Eu me senti só. Eu me senti até muitas vezes nesse processo achando que Deus não me amava. Assim, eu imagino, Esther também passou por esse momento, mas ela creu. Você precisa crer e você tem que lutar por aquilo que você crê. A leoa, ela luta por aquilo que crê. Ela busca força da onde não tem força. Exatamente. Né? Então é isso. E como a pastora Gi falou, existem momentos que você vai andar em bando. Exato. Que você vai influenciar, que você vai agregar, que você vai somar. E existem momentos em que você vai ter lutas pessoais. E essa luta pessoal, talvez, você vai pensar que você está sozinha e que as pessoas te deixaram. Isso não é verdade. É o teu momento. É o momento. Esse ciclo que a gente precisa viver, né? Exato. Falando nisso, pastora Lilian, eu que tô mais fresquinha, né, na maternidade, eu me sentia muito isso na maternidade. Parece que a mãe se sente meio esquecida, meio abandonada, né? Quando a gente tem os filhos, todo mundo chega, quer saber dos filhos, o marido apaixonado pelos filhos, e a gente tende a se sentir de lado. Mas quando a gente olha para a leoa, né? Quando a gente estuda a leoa, a gente vê que é uns 2 anos, né, pastora Gi? Em média. Que ela ela se retira. Ela se isola do seu bando, do rei, do rei do leão, né? Para cuidar dos filhotes. E neste tempo, a gente vê que ela não fica somente ali. Ela protege os filhotes, mas em certo momento ela precisa sair, deixar os filhotes, ir caçar, trazer alimento para os filhotes. Treinamento já para eles, né? Então eu me lembro. Nutrindo, né? Eu me lembro desse período da maternidade que a gente se sente às vezes uma leoa esquecida. Parece que aí o filho exige muito de ti. É um período esgotamento, né? Um período que exige muito da gente. E a gente tende, às vezes, se sentir isolada. Só que quando a gente olha pra leoa, a gente acha incrível, né? Exatamente. Isso incrível porque o que ela acontece. Está nutrindo, né? Ela está fazendo a parte materna dela, que é nutrir, um propósito, que é cuidar, um tempo. E é um propósito, é um tempo, não será por todo o tempo, né? Que vai exigir esse momento que ela tá a sós, né, com os filhotes ali, nutrindo, né, cuidando, fazendo uma parte que só ela pode, é o papel dela. Nossa, muito
muito né? isso. Nós precisamos aprender a fazer o nosso papel. É. Ela que ensina a relacionar, ela que ensina tudo. Esse é o nosso papel. Esse tempo, ela ensina os leõezinhos a caçar. Nossa, é muito forte É isso, muito né? forte, porque a gente encontra mães, né, pastora Gi, nesse período da maternidade, muito para baixo, muito fracas, muito triste, porque às vezes tem que deixar o seu trabalho, tem que deixar suas posições para ser mãe. E tem mulher que às vezes não entende totalmente o sentido, a grandiosidade de ser mãe. É. Às vezes ficam depressivas, às vezes ficam para baixo. Tu encontra mulheres assim? Ah, pastora sim, Gi? eu posso falar, eu vivi isso, né? Eu posso falar muito bem sobre esse assunto porque quando eu tive o meu filho hoje ele tem 19, vai fazer 19 anos, então eu vivi isso. Eu sempre essa pessoa proativa, trabalhando, exercendo funções na igreja. Naquela oportunidade nós não éramos pastores titulares, mas nós sempre estávamos ao lado dos nossos pastores. Então, assim, já estava casada há 10 anos e tive o meu filho, meu primeiro filho. Gente, foi muito difícil para mim. Ter que parar, né? Parar com tudo. Se retirar, exatamente, se isolar. se retirar, se Oh. isolar. E a gente se sente, assim, inútil. É, Né? bem E outra coisa isso. também que eu lembro bem. As pessoas, Oh, você Jesus. perde, você acaba mesmo perdendo aquele foco. Porque assim, ó, quando uma mãe, ela engravida, ela começa a gerar uma criança, você já percebeu? Todos os presentes é pra criança. sim, Toda a os atenção, olhares. toda a visita, todos os olhares são para a criança. Então eu vejo assim que nós precisamos muito, pastor, até ter o nosso Leoas Cast falando sobre esse tipo de assunto, né? Até como um apoio, porque eu lembro que para mim foi muito difícil. Né? Você perder, digamos, esses olhares, você perder essa questão de você ser vista. É uma questão na maternidade que a gente precisa trabalhar. Outra questão é abrir mão. Hoje eu tenho 43 anos e hoje eu entendo, eu trato essa questão muito com leveza, porque logo 10 anos depois eu tive a Emanuele, né? Então o que aconteceu? Quando a Emanuele nasceu, já foi totalmente diferente. Porque a minha mentalidade, a minha experiência já era totalmente diferente. Então eu entendi que aquilo que a pastora Lilian falou era o meu tempo, né, ali com o meu filhote, era o tempo com a minha filhota, era o tempo de eu cuidar dela. Quando eu tive o João Gabriel, eu não fiz nem aquele período de resguardo da mulher, né? Portanto que eu tive sérias consequências por conta disso, porque eu não aceitava, sabe? Eu tinha essa imaturidade, né? Mas isso aqui dá pano pra manga. Dá, Se a gente for Leoascast. falar, outro Leoascast, a gente pode tratar bem essa área, né? Vamos. Do amor materno e do instinto materno. Do Porque a instinto. leoa, ela fala muito sobre a questão também do instinto materno. Ela tem o amor, mas o instinto da leoa é muito forte. É muito isso. É isso. assunto mais pra frente, né? Então é coragem, né? É coragem. Coragem pra ser mãe. Exatamente. E Coragem nós- para abrir mão. Pra abrir mão. Claro. De Pra abrir muita mão coisa. de nós. Era isso que eu É. mais sentia, das minhas coisas, da minha agora vida não é mais. pra gerar. Então, é como a leoa, né? Se doar, né? É. Pro outro. Tudo, né? E olha como a maternidade, ela mostra esse sacrifício, né? Exato. Que é você deixa de viver para você para viver para outro ser que depende de você. Exatamente. Então, a maternidade é algo divino. Né? E é corajoso, né? A leoa tem que sair, caçar, trazer. Então, é realmente... Esforço. É tema de um outro Leoascast. E Assunto a bem. gente fazer um review aqui de coragem, então, a leoa, ela tem essa coragem de gerar os seus filhos, de se retirar, de se isolar, de ensinar os filhos. Eu acho incrível isso. A leoa, ela só vem, né, do seu isolamento quando os filhotes, eles já aprendem a caçar, Exatamente. eles já têm noção do perigo. E é isso que a gente sai, né? Quando a gente vai saindo de uma maternidade, a gente vai vindo, né, poderosa. E nesse tempo, retomando, e é muito legal, porque nesse tempo que a gente volta com aprendizado. Nossa. Deus nos traz mais forte, né, mais poderosa. E um review da vida de Esther, a gente viu que ela precisou de coragem para influenciar. E, às vezes, Deus está chamando mulheres para influenciar. Deus está dando títulos, está dando status. Deus deu a Esther o título de rainha.
Não era para ela ficar linda no palácio somente, mas era para ela cumprir um propósito. Exatamente. Tem um tempo na minha vida que eu dizia, não, eu não quero títulos, eu não quero status, eu não quero ser isso. E o Espírito Santo veio e falou, sabe para que serve? Para você influenciar uma rede maior de pessoas, alcançar mais pessoas. Aí então eu tive entendimento. O nosso título não é o que a gente é. E Deus me tratou muito isso na minha identidade. Eu não sou a pastora, eu sou filha. Exatamente. Mas com o título eu posso influenciar mais mulheres. É isso mesmo. Vocês se sentem assim? Eu me sinto assim. Eu quero falar um pouco, pastora, exatamente sobre isso, porque a gente comentou aqui sobre essa fase de tomar essa decisão, de vir para frente de uma câmera, né, de assumir isso. Uau. Né? E Deus me falava muito sobre Isaías capítulo 60, né? É uma palavra que não tem como fugir. Ele diz, né? Levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz, né? Então eu creio que dentro de cada uma de nós existe uma luz. Né? É esse tempo. E é para esse tempo. Então, o desafio agora, nesse momento, é esse. Sabe? É realmente a gente se posicionar naquilo que o Senhor, Ele tem nos comissionado desde a eternidade. É darmos uma resposta. E sabe como que eu vejo? Eu gosto muito de falar, né? Há muito tempo tem essa promessa sobre a minha vida e eu precisei que a pastora Linda, né, chegasse numa reunião e ela pudesse me influenciar. A ter coragem. Ela me ativou a ter a coragem. Tantas pessoas já haviam falado comigo, né? Eu acho que é uma característica muito tremenda. Porque a coragem também depende muito do bando que você anda. Oh. Eu quero falar isso porque eu quero falar que nessas conexões eu vejo que coragem tem a ver com as pessoas que você ouve. Sim. Né? E eu glorifico a Deus, sabe, pastora Lília, também por ter te conhecido, né? Por ser essa pessoa maravilhosa que nos ensina. A pastora Linda, com essa força, mãe, como ela disse ali, né? Mãe fresquinha, recente, né? Ela ainda está no período, tá bem maternando ainda. E podendo, assim, me ativar a pastora Lília. E hoje nós estamos aqui. Então, a todas as mulheres que estão nos vendo, é tempo de se levantar. Né? É tempo, sabe, de resplandecer a sua luz. Dentro de você, o Senhor colocou uma luz. Existe dentro de você algo que vai iluminar povos, nações, a sua casa. Começa pela sua casa, pelo seu marido, pelos seus filhos. E é nisso que eu creio, sabe? Sobre coragem. Eu adquiro coragem quando eu ando com pessoas que são verdadeiras influências e inspiração para mim. Coragem para influenciar. É, isso que a pastora falou, a pastora Linda, a pastora Gi, é muito forte. Porque eu também, como a pastora falou sobre títulos, eu tive que pedir perdão para Deus de uma oração que eu fazia. Olha só, eu tive que pedir perdão e o Senhor me levou a pedir perdão, porque eu sempre disse para o Senhor que eu não queria ser reconhecida. Que eu não queria, entende? Porque eu achava, a minha mentalidade era como se eu estivesse ocupando um lugar que não era meu, como se eu estivesse querendo aparecer. Vamos dizer assim, que hoje muitas vezes as pessoas veem a gente e falam, elas querem, não é isso, não tem a ver com isso. E por muito tempo eu deixei de viver, eu atrasei muita coisa na minha vida. Com certeza a pastora tem essa experiência por causa disso. E há pouco tempo eu fui mudando isso, porque eu entendi que Deus estava me empurrando. E ele disse como aquele homem que estava... Sabe aquele homem que a palavra do Senhor fala que ele está lá e Jesus vem, que ele está aleijado, e ele diz, outros estão indo e ele não podia ir, Jesus vem até ele. Jesus fez isso com a gente, ele veio até nós, porque a gente estava vendo outros indo e a gente estava travada. Por quê? Porque de repente a gente fala assim, ninguém me ajuda, a gente usa algumas desculpas, né? Ninguém me ajuda. Mas eu entendi que Jesus, ele faz isso que ele está fazendo conosco. Você pode ir sozinha, mas você vai demorar mais para chegar. Uau. Sabe? Você vai demorar mais para chegar. Esther, ela me mostra que uma pessoa que estava ali, né? O eunuco ajudou ela a se preparar. Né? Ele foi uma influência, um conselheiro na vida dela. Exatamente. O tio foi um conselheiro, uma influência. Nós precisamos de pessoas que sejam conselheiros, que sejam uma influência boa. Como a pastora disse, que bando, que tipo de mentalidade
tem as pessoas que estão perto de mim. Porque é um discipulado, é um convívio, vai me influenciar na maneira de pensar, de agir. Então, com as pessoas que eu ando, vai realmente mudar o meu destino. E que destino é esse? Né? Que propósito é esse? Para onde eu estou caminhando? Então, testemunho maravilhoso, exatamente isso. Como Esther, a gente precisa desenvolver, criar essa coragem para influenciar. E nós somos líderes e a gente está motivando líderes a se levantar. E às vezes a gente ouve isso, pastora Lília, não, eu não quero, me deixa nos bastidores, eu quero fazer aqui. Mas Deus, ele chama mulheres para influenciar. E hoje nós estamos estreando no Leoascast justamente para a gente ser uma influenciadora. Não estamos falando de influencers. Não. Estamos falando de levar a palavra de Deus. E a gente precisa de coragem para isso. Porque você está nos vendo. A gente sabe que quando a gente começa um projeto, as pessoas nos veem. Uns aprovam, outros não aprovam. Exatamente. Mas que isso não seja empecilho para nos parar. Porque quando a gente se move por propósito, a gente já vai falar sobre o propósito. Quando a gente se move por propósito, a gente consegue ter essa coragem para influenciar. E pra gente finalizar a parte de coragem, eu gosto muito de Mateus 10, 27, que diz, aquilo que Deus comunica no secreto, meu Deus, é pra gente anunciar nos telhados. Nossa, que forte, é isso mesmo. Hoje, pra mim, o telhado é a multidão, o telhado é a internet. Então, nós estamos aqui para levantar mulheres que usem a internet, usem essa ferramenta que está à disposição de todas, que façam lives, que criem grupos de devocionais, que coloquem os seus rostos, a sua voz na internet, que coloquem num livro, porque isso vai potencializar o evangelho. Eu creio. Em nome de Jesus. Isso é o que vamos dizer assim, o momento que a gente está vivendo. A rede social, ela é uma influência para falar de tantas coisas que têm destruído casamentos, filhos, relacionamentos, identidade. Então nós fomos levantadas, você que está aí, foi levantada para se posicionar como Esther, para ser uma influência. Não é aquilo que a pastora faz. Eu não quero ser uma influência, eu quero ser uma influência como Esther foi na nação. Na vida das pessoas, para que você saiba que não importa o que aconteceu, você pode se levantar, se posicionar e virar e viver o melhor de Deus na sua vida. Isso mesmo, às vezes algumas mulheres me perguntam por onde eu começo. Comece pela sua rede social, seu Instagram, sua conta que se já tem lá, começa a transbordar aquilo que Deus tem falado no secreto. O que Deus fala no secreto, a gente precisa anunciar nos telhados. E outra conexão poderosa entre Esther e a leoa é a confiança. E é sobre isso que a gente vai falar agora. Pastora Gi, eu quero te perguntar, em que momento na vida de Esther lhe foi exigido confiança? Nossa, se nós formos falar, vejo eu aqui, as pastoras vão falar também, mas principalmente quando ela precisou entrar na presença do rei. Né? Coragem e confiança, mas agora é confiança, né? Eu vejo assim que ela realmente precisou. Ali naquele momento ela precisou confiar plenamente no propósito, no chamado, né? Eu queria, pastora, pedir para ti, eu estou recebendo uma palavra de conhecimento aqui no nosso Leoascast. O Espírito Santo de Deus, ele ministra muito forte. Não sei em que momento essa mulher vai ouvir isso, mas o Senhor me mostra, né? Eu vejo como nesses dias, Mordecai na porta do palácio. E ele está batendo. E o Mordecai, para mim, nesse momento, ele aponta para o Espírito Santo de Deus. Né? Nesse tempo, nessa era. Parece que a gente está fugindo um pouco aqui do tópico, mas eu preciso deixar essa palavra porque eu sei que Deus, ele vai falar com alguma leoa e alguma mulher que está me ouvindo, porque o Senhor está dizendo assim que ele está batendo, e esse é o tempo. Sabe, é o tempo de você ouvir a voz,
O Senhor tem enviado pessoas, o Senhor tem enviado. E Mordecai é esse, ele vem nas nossas vidas como o Espírito Santo. Ele vem para nos lembrar do nosso propósito. Né? E eu creio, sabe? Assim como Mordecai bateu na porta do meu palácio, do meu coração, o Espírito Santo foi ele que me conduziu. Foi ele que me despertou. Ele usou vidas, ele usou pessoas. Por exemplo, a pastora Linda foi Mordecai para mim. Ela bateu, ela insistiu, ela disse, vamos fazer. Né? Então ela nem sabe, mas ela foi uma inspiração para mim. E eu quero dizer para você que está aí do outro lado, eu recebi essa palavra de conhecimento agora. Eu falo isso com muito temor a Deus. Que você possa ouvir a voz, que você possa entender esse lugar onde o Senhor hoje te colocou. É porque verdadeiramente você tem aí. Você tem um chamado, você tem um propósito. E eu vejo o Espírito Santo de Deus. Ele está insistindo com você. Sabe por quê? Por causa do teu propósito, por causa daquilo que você carrega, da tua missão. Então esse é o momento. Esse é o momento. Eu vejo isso, pastora. A confiança, nós precisamos acreditar. Se eu pudesse trocar uma palavra hoje, confiança, eu trocaria fé. Porque eu vejo que caminha junto, não é o adjetivo. Eu vejo que é junto, é dentro. Essa palavra confiança, essa palavra fé. Nós precisamos nos levantar, nós precisamos realmente ter esse posicionamento em fé. Né? Então, uma palavra para mim hoje é isso. É você conseguir, sabe, se levantar onde você estiver agora, em confiança. É você acreditar, mesmo que você talvez não esteja vendo. Mas o Senhor prometeu. O que Ele precisa? O que Ele precisa? Essa parceria. Eu preciso me levantar numa atitude de fé e confiança. E aí você coloca o pé, Ele coloca o chão. Isso. Pastora? Quando a gente olha para Esther neste momento que ela precisou entrar na presença do rei, é como se estivesse exigindo dela deste momento, confia em você. Exatamente. Confia nos seus talentos, nos seus dons, confia que este é o tempo. Esse é o tempo. Este é o tempo. Exatamente. E este é o tempo que a pastora acabou de revelar do Espírito isso. Santo essa palavra. Este é o tempo, é o como tempo. se o Espírito Santo estivesse mostrando para ela. Né? Esther, este é agora. O tempo, é agora. Confia em você, confia Exato. nessa vestimenta de Exato. rainha, nessa posição de Exatamente. rainha. Confia. Exatamente. E entra na presença do rei. Não podemos perder o tempo da visitação, né? Não podemos perder o time da eternidade. Né? Existe, né? A gente sabe que existe o Kairos. O tempo de Deus, ele está sobre a nossa vida. Em todo o tempo. Então nós precisamos entender que não vai se mover. Talvez hoje, né, pastora, a gente fala a Adassa. Qual era a roupa que ela usava? Nossa. Como será que era o cabelo dela? Como será que era a forma como ela falava? Como que ela sentava? Qual era a postura que ela tinha? Mas se você olhar para Esther, gente, é a mesma mulher, mas ela viveu os ciclos. Ela viveu, eu não consigo sair disso. Ela aprendeu. E uma coisa que eu vejo, pastor, às vezes nos falta também a confiança, porque nós não temos nos preparado. Eu vejo que muitas mulheres, elas não têm também conseguido ressignificar o que elas têm passado na sua vida. Por exemplo, a dor que a pastora Lilian falou antes. Por que nós passamos pela dor? Por que nós passamos por tantas experiências na nossa vida? Por que nós estamos passando por esses momentos talvez não tão bons? Porque o Senhor está nos preparando. Né? A dor, ela é algo incrível, porque a dor, ela faz olhar para você de outra forma. Ela nos treina, ela nos prepara. As perdas, pastor, é muito forte, né? É muito forte, né? O que você falou é muito forte, porque o medo veio aqui, né? Timóteo, ele fala, Deus não nos deu um espírito de medo. Exatamente. Né? Mas de poder, amor e ousadia. Então, o que tem parado é o medo de fracassar, medo de não dar certo. Será que vai funcionar? Funcionou para a pastora Linda porque funcionou para a pastora porque ela tem aquela... E eu? Mas
cada uma de nós, estamos aqui por um propósito. Exatamente. Você veio para o mundo porque você tem um propósito. Eu não sou um descuido dos meus pais. A Daça não era um descuido. A Daça não era alguém que estava ali porque não tinha nada para fazer. Não. A Daça era um projeto de Deus. Eu sou, você é. Glória a Independente Deus. do que nós passamos, Eu né? creio, E Senhor. o medo, né? Essa coisa que a gente vai passando na história da nossa vida, vai trazendo algumas inseguranças. Exatamente. Medos, crenças que vão ficando e que nós precisamos abrir mão, Exato. né? Precisamos renunciar a isso para viver como a leoa, né? Ela tá em bando. Tem outras leoas e tem um leão. Exato. Então, poderia viver ali uma competição, não. Não. Mas ela sabe quem ela é. Exatamente. Quando ela se levanta, ela se posiciona, ao mesmo tempo que ela é tudo aquilo que a gente falou, ela tem identidade. Identidade. Por muito tempo eu não tive identidade. Eu acreditava no que as pessoas falavam ou pensavam, né, pela história da minha vida. Talvez a pessoa que está aí também acontece isso, porque alguém disse, alguém falou o que a Bíblia fala. Aleluia. O que eu me encontrei quando eu descobri a verdade, conhecereis a É verdade isso e ela mesmo. te libertará. Exatamente. Às vezes a gente acha que essa verdade é só sobre quem é Jesus, não, essa verdade é sobre quem eu sou. Quando eu entendi quem eu era, então eu fiz como a leoa, eu me levantei para realmente viver. Eu disse, Senhor, eu tenho limitações, até hoje eu tenho limitações, mas eu decidi que isso não vai me parar e eu vou até onde o Senhor quiser realmente me levar. Eu estou disponível, Senhor. Eu estou aqui, que você possa estar disponível, eu creio. né? Sendo aquele vaso Eu que o creio. Senhor quer encher, Sim, que o Senhor Senhor. quer derramar Amém. sobre a sua vida. Eu creio. Pastora Lilian, quando você olha para a vida de Esther, você vê que ela gerou, ela se preparou. E nesse tempo de preparação, ela desenvolveu a confiança. E o que ela fez com essa confiança, pastora Lilian? Então, a gente vê aqui, né, que Esther, ela passou, como a gente falou já sobre os ciclos, ela teve ali aquele tempo de preparação, de cura interior. E ela ia chegar num lugar onde ela não podia ser uma mulher desequilibrada. Ela não poderia ser uma mulher que era governada pelas emoções dela, pelas tragédias, pela dor que aconteceu. Ela ia chegar num momento decisivo, né, não para ela, um momento decisivo para a nação. As pessoas estavam ali esperando por uma resposta. O mundo está esperando pela nossa resposta. Então, nós precisamos trilhar esse caminho de tratamento diário. E buscando no Espírito Santo e no nosso leão, né, da tribo de Judá, esse equilíbrio, né, nos posicionar, nos levantar como a leoa, né, e dizer, eu nasci para esse tempo, né? Então é o posicionamento, a entrega e a cura da nossa alma. Muito forte, pastora Lilian, porque as pessoas estão esperando o cumprimento do propósito de Deus na nossa vida. Como o povo de Israel, como Deus estava esperando que Esther se levantasse e cumprisse o propósito. E quando a gente olha para esse momento de confiança de Esther, que ela precisou entrar na presença do rei sem ser convidada, porque isso não podia existir naquela época. Exatamente. Ninguém entrava na presença do rei sem ter sido convidada. E ela precisava. Por isso, o tempo de preparo, de jejum, Com de certeza. oração, de empoderamento dos céus. Aí ela de calar pôde, a voz da alma. aí ela pôde entrar com confiança. Exatamente. E a gente vê que a nossa confiança, ela vem de uma dependência total no Senhor. Exatamente. Essa dependência em Deus, ela gera confiança em nós. Por que a gente começa um movimento desse com mulheres? Porque o cumprimento do propósito que está sobre as nossas vidas precisa subir aos telhados. E como a gente está em Deus, a gente busca em Deus, a gente se prepara, a gente entra com confiança. Eu queria, pastora, falar algo bem importante sobre confiança. Existe um fator que eu considero assim primordial na confiança, que é conhecer.
você não confia em quem você não conhece. Você não vai entregar a sua vida para quem você não conhece. Então eu vejo aqui algo importantíssimo sobre confiança. A nossa base aqui, toda ela aqui é espiritual. É a base do reino de Deus. Então eu vejo que esse preparo, pastora, a confiança ela é desenvolvida. A confiança é um processo diário. Né? Você, oi, junto, tudo né? bem? Tudo bem, legal. Agora eu caminhar com a pastora Lilian, eu caminhar com a pastora Lilian vai me fazer conhecê-las. E com isso eu vou adquirindo confiança, porque eu as conheço. O que acontece muitas vezes com nós? Nós não conhecemos o nosso Deus, porque nós não temos tempo com Ele. Nós não dedicamos tempo, dedicação na palavra, em conhecer a palavra dele. Porque a palavra dele é o que diz respeito, é quem ele é. Né? Agora, tem uma coisa sobre a palavra. Deus é muito maior que a palavra. Deus é maior que a própria palavra dele. Se você acha que você conhece a Bíblia, experimente conhecer Deus. Experimente. Porque eu falo assim, que Deus é uma experiência. É muito mais que uma letra. Então, o que eu vejo? É experimentar. Confiança é dia a dia. Confiança é todos os dias. E aí, quando ela entra, exato. Quando ela entra na presença do rei, primeiramente, ela sabia quem ela era. Se você acompanhar o processo de Hadassa, se você acompanhar o processo para ela ser a rainha Esther, até ela chegar na presença do rei, houve todo um processo. E aí quando ela chega, a pastora, na presença daquele rei, ela sabia quem ela era. Então muitas vezes nós não temos amor próprio, nós não nos conhecemos, nós não sabemos os nossos limites. Agora, quando você se conhece, e principalmente conhece o teu Deus, por intermédio de uma vida de oração e devocional e experiências com Ele, quem segura essa mulher? Pastora Lilian, um review do nosso Leoas Cast aqui, né? Um review seu, eu vou passar um review e aí a gente vai, né, ter um final extraordinário. Eu vejo como a pastora falou muito bem, né? Sobre você não precisa imitar alguém, né? Exatamente. Não, você tem, porque aqui, ó, somos pessoas diferentes, mas temos uma mesma visão, mesmo foco, o mesmo amor, como diz a Bíblia, né? Como a Trindade, né? Ali a gente vê que são mas cada um tem a sua personalidade, a sua ação, assim a gente. Então, no reino, cada um tem o seu lugar, o seu valor, o seu momento. Esther, ela compreende isso. Ela viveu com pessoas que ajudaram ela a chegar onde ela tinha que chegar, mas houve um momento que era ela, né? A decisão dela. E ela vai entrar na frente do rei, e ela tem que entrar com essa confiança. Ela precisa entrar, né, com essa confiança diante do rei. E aquilo que é muito importante, a fé, primeiro, ela sabia quem ela era, mas ela sabia quem ela estava representando. Uau. Ela não estava representando só um povo. Ela não estava representando o querer dela. O propósito dela ia além do querer dela. Ao ponto que ela diz, se morrer, morrerei. Meu Deus. Uau, isso aqui pra mim é muito forte. Porque forte. Ela está dizendo assim, se eu tiver que morrer por essa causa, eu vou morrer por algo que vale a pena. Aleluia, por algo Jesus. Que eu creio. E você só luta, se entrega e foca por aquilo que você pelo crê. Propósito. Exatamente. Se você luta pela tua família, é porque você acredita na tua família. Se você luta pelo teu casamento, é porque você acredita nele. Só desiste aquele que não acredita por aquilo que está lutando. Então, Esther, ela lutava por uma causa que ela acreditava. Ela estava num propósito maior, não era humano, era um propósito espiritual maior do que as pessoas podiam olhar em sua volta e ver algo pequeno, normal, mas para Esther isso ia além. Ela estava representando o reino de Deus, ela estava representando o próprio Deus na vida daquelas pessoas, porque ela era a chave para aquele momento. Quantas vidas deixaram de ser mortas por causa de uma decisão de uma mulher? Então, para mim, isso é muito forte, pastor. E o rei, ele revogou, né, tudo, e o povo judeu foi salvo. Então, quando a gente olha para Esther, olha para Leoa, a gente recebe uma expressão de confiança. E tudo isso é construído, porque Esther, ela levantou o seu povo.
para estar junto no propósito. E uma leoa, ela anda em bando, por isso ela é confiante, por isso ela é imponente. E neste movimento nós estamos aqui para chamar todas as mulheres, todas, da região de Itapema, de toda a região aqui de Camboriú, do Brasil e das nações. Estamos chamando, convocando leoas para que se levante com força, com coragem e com confiança. Para quê? Para cumprir o propósito pelo qual cada uma de nós fomos chamadas. Exatamente. E é muito legal, pastora Gi, a gente comentar o seu review agora sobre essa importância de Esther chamar o seu povo para fazerem algo juntos. Exatamente. Da leoa estar em bando para fazer algo juntos. E é isso que nós queremos fazer, chamar as mulheres para andarmos juntas. Exatamente. Ter essa mentoria, uma mentoreando a outra. Uma mentoreando a outra. É muito importante, né? Andarmos juntas, quem nós estamos ouvindo, né? Até saiu um estudo agora que você é o resultado das 5 pessoas que você ouve, né? Então, assim, quem são essas 5 pessoas? Quem tá caminhando com você? Quem são essas mulheres, né? Então, assim, nós estamos aqui hoje porque nós queremos convocar. Não importa qual é a situação que você se encontre hoje. Nós estamos dizendo, venha para o bando. Isso. Venha fazer parte, venha caminhar. Levante. Se levante por meio das conferências, das mentorias que nós estamos agora elaborando juntas, por meio das nossas celebrações, os nossos cultos, enfim, vamos ter tantos momentos, mesa, vamos ter momentos de encontro, os nossos starts, né, pastora? Em várias cidades, em Santa Catarina, no Brasil, em outras nações. Estamos aí procurando essas leoas para caminhar junto. Isso mesmo, a gente sabe que a rainha Esther não estava sozinha. Exato. Uma leoa não anda sozinha, ela anda em bando. Exato. Então, mulheres, se conecta com o Movimento Leoas. Isso aí. Ouça outros Leoas Cast. Juntas a gente vai crescermos juntas. Porque a leoa que habita em mim sauda a leoa que está dentro de você. Um beijo no seu coração. Até o próximo Leoas Casts. E a gente se vê nas conferências, nos nossos encontros e também na nossa rede social. Exatamente. Vamos juntas usar a nossa rede social para levantar outras mulheres que estão caídas.